Opa, e aí galera, hoje vamos abrir nova para vocês. E essa será totalmente uma obra diferente, ou quase não diferente, até porque nessa iremos acompanhar um protagonista que, vamos dizer, era zombado por todos. Bem, o motivo é que ele era fraco e um fracassado, até despertar um slime. Bem, despertando o slime, várias pessoas riram de sua cara zombando dele, mas mal sabia que aquele slime talvez poderia se tornar o mais forte, poderia se tornar o slime mais forte de todos. Mas para entender tudo, precisamos voltar tudo do início. Nossa história começa há 1000 anos atrás. As bestas dos abismo negro desceram sobre o mundo humano. Sem esperança, um tipo de monumentos acabou aparecendo, o que trouxe alguma esperança aos humanos. E desde então, os humanos recebem os poderes das profissões. Pelos monumentos, ganham no poder, adivinha, eles lutam bravamente contra os monstros. Mas após um bom século, os humanos ficaram fortes, o que eles conseguiram fazer que essas bestas voltassem logo para o seu local, onde que eles vieram. Ganhando assim então, talvez a parte. A partir de então, Huaxian estabeleceu basicamente suas capitais e províncias nos locais onde existiam monumentos, e a cerimônia anual de transferência de trabalho começou então a selecionar estudantes do ensino médio para se tornar a força de linha de frente de combate lá do abismo. Até porque as bestas estão se movendo na sombra, e para isso era preciso da ajuda dos novos alunos para conseguir lutar contra os monstros. O ano era 53, dia de transferência de trabalho em um local de monumento da cidade de Lintian. Mas hoje, tudo estará começando. Em breve, o monumento atribuirá a você aleatoriamente a profissão, combate seu talento individuais. Ou seja, você basicamente era um tipo de profissão onde você pode estar lutando pela sua vida. O que deve você usar esse poder para estar protegendo o Huaxian, até porque o futuro Huaxian está na mão deles. Após 18 anos de estudar o dia e noite, eles praticamente podem estar despertando seus poderes. Outros só então vê a oportunidade, até porque ele queria estar ganhando um poder de combate, já que se ganhar esse poder ele vai poder estar entrando em uma guilda. E dinheiro é o que ele vai mais ganhar. O outro começa a zombar da cara dele, até porque aqui é a escola onde que ele se encontra só tem 50% de chance de conseguir ou de não conseguir. Enquanto zombava da cara do seu amigo, ele olha para outra direção e encontra o nosso protagonista. Ele chama por Lin, enquanto comentava que ele era um vagabundo, até porque aqui ele estava dormindo em vez de prestando atenção. No entanto, um cara fracassado como ele merecia talvez despertar uma classe bastante baixa, tipo domador. Este é Lian, um cara bastante astuto, até porque aqui ele finalmente chegou o dia de transferência de emprego. Ele até se pergunta que tipo de profissão ele vai estar conseguindo. Até outro se aproxima e se pergunta que profissão ele quer. Então, se perguntando, ele acaba respondendo que queria uma habilidade de rank S. E outros, ao escutar isso, começam a rir dele, até porque ele era um fracassado. Da última vez ele foi fazer uma avaliação e sua avaliação foi basicamente rank C. Então já não tem mais o que fazer. Só que ao julgar por essa pontuação, ele acha que realmente terá uma classificação bastante baixa. Porém, isso não muda nada. Até porque quem disse que um camponês não pode estar se transformando numa fênix? Até porque ele já conseguiu cruzar para outro mundo. E se isso aconteceu basicamente como um milagre, tudo porque não pode estar acontecendo outro. E ele só espera que um bom emprego venha até ele. Com a esperança de conseguir, alguém acaba chamando por Wang Dong, aquele que estava enchendo o saco do nosso protagonista. Ele pede para que observasse, pois estará conseguindo um belo de emprego. E assim que diz isso, ele vai em direção dessa pedra. E no momento que chega na pedra, ele vai lá e coloca a mão sobre aquilo. Uma aura então acaba surgindo, e essa aura é bastante forte. Ele acaba se perguntando que tipo de poder ele iria conseguir, talvez uma classificação muito baixa ou alta, mas depois de um tempo é revelado que ele conseguiu uma classificação de guerreiro. Todo mundo acaba ficando feliz com isso. Então a tela de sistema aparece em sua frente, dizendo que ele conseguiu uma classificação de guerreiro, mas era de rank C. Mesmo sendo uma classificação de rank C, isto já está basicamente superior a qualquer tipo de pessoas comuns. Sabendo agora que pode ter futuro, ela aparece ali entregando o caderno para que ele possa estar assinando, já que guildas poderosas poderia estar querendo ele em sua guilda. Ele assina isso. Do nada então, do fundo aparece algumas garotas que já do nada estava doida pelo cara, só que do nada ele avança e acaba esbarrando em nosso protagonista de novo. Ele até fingiu que nosso protagonista nem existia por aqui, tipo, para ele era considerado um lixo, então basicamente o nosso protagonista não merecia estar por aqui mais. Do nada ele começa a pensar que esse Wang Dong era um cara chato, até porque ele sempre vivia pegando em seu pé. Agora que conseguiu esse poder, ele não duvida mais, porém aparece outro figurante de fundo que comenta lá que ele acabou esbarrando em seu chefe, e ele nem sequer resolveu que ele pedir desculpa
desculpas. Eles então começam a irritar com o protagonista, que ele até bateu no cara, mas ele que estava feliz por hoje acaba ignorando, até porque ele era um lixo. Um lixo basicamente poderia ser jogado fora a qualquer momento. Irritado, eles acabam saindo, mas por trás encontramos o protagonista que não acaba acreditando como é que um cara como ele consegue estar tendo uma habilidade tão boa como essa. E ele então começa a se perguntar que tipo de habilidade ele estará conseguindo. Então do nada ele levanta a mão e só depois se aproxima daquela pedra. Enquanto se aproximava, ele jurava para si próprio que queria uma habilidade boa, até porque se conseguir uma, sua vida mudará por completamente. Assim então, pensando em colocar a mão à frente, depois que ele colocou a mão à frente, aparecem os raios, e depois de um bom tempo, os raios começam a se identificar. Todo mundo que estava por ali já abre a boca, pois via que ele teria um futuro bom. Depois de um bom tempo, a sua profissão estará aparecendo. Ela aparece na frente e ela começa a revelar que sua profissão não era aquilo tudo, mas em si era uma habilidade invocador. No momento que disse invocador, todos que estavam por ali então começam a rir da cara de nosso protagonista. Todos não só rir, começam a zombar dele, até porque ele era um lixo, mas do nada, enquanto todo mundo ria da sua cara e zombava de nosso protagonista, uma coisa começa a aparecer em sua cabeça, dizendo que o hospedeiro acabou de ser encontrado e estará sendo vinculado basicamente à identidade, o seu do abismo, um talento aleatório de nível SSS que acaba sendo concedido a ele. Mas e esse sistema? Um talento de SS, o que isso significava? Mas ele fica surpreso, pois conseguiu um talento de nível SSS. Significa que se por acaso ele conseguiu upar esse nível seu e chegar no nível 100, ele estará conseguindo uma habilidade de SSS. No entanto, aparece um cartão em sua mão, que o sistema comenta ainda na sua cabeça que o seu talento estava sendo sorteado. Depois de um tempo, o sorteio finaliza e o talento que ele conseguiu foi o sacrifício demoníaco. O sacrifício demoníaco significa o HP máximo do anfitrião. Não pode ser restaurado, mas em troca você estará conseguindo subir bastante de nível de uma criatura que você estará conseguindo invocar. E isso, claro, é um preço alto, mas como um invocador, ele não precisa de estar lutando na linha de frente, contando que suas criaturas invocadas sejam fortes, já é o suficiente. O que no futuro ele pode simplesmente focar em equipamentos para estar aumentando seu HP para o nível máximo. Então aparece o sistema dizendo que cada 100% de HP sendo gasto e sacrificado, a criatura invocada estará ganhando um nível. O HP atual do nosso protagonista era de 1000, então se ele deixar pelo menos em 100 HP, será o suficiente para ele. Mas isto já muda tudo, pois ele pode estar upando sua criatura para o nível 9. Ainda assim, era muito arriscado, então ele não deveria estar upando tanto assim o nível do bicho seu, até porque ele deve tomar um pouco de cuidado. Porém, aparece a professora dizendo para que ele não desanimasse, apesar que sua habilidade não seja aquela habilidade mais forte, ele estará conseguindo upar bastante no futuro. Então, por seu invocador, o professor e a professora pedem para que ele fosse para casa e pensasse um pouco mais no futuro. Ele disse que estava de boa, enquanto isso ele saía, mas aparecia então os figurante, chamando ele de lixo por ter conseguido despertar uma habilidade fraca. No futuro, bem provável que ele vai conseguir um emprego comum e vai viver sua vida comum até partir para aquele outro mundo. Só que o que ninguém sabe é que ele, Lian, estará conseguindo se tornar o maior invocador do mundo. Mas depois de algumas horas, ele volta para sua casa, a sua irmã dentro lá e acaba se perguntando que tipo de poder ele acabou de conseguir. Ele revela que conseguiu uma habilidade de invocar. Ela, escutando isso, percebe que essa habilidade talvez não seja tão boa. Porém, ela pede para que não se preocupasse. O próximo ano, ela vai estar conseguindo uma habilidade muito boa como maga, e só assim vai estar conseguindo proteger o nosso protagonista. No entanto, isso acaba meio que deixando o nosso protagonista desconfortável um pouco, então ele acaba se retirando. No momento que se retirou, aparece uma mensagem dizendo que estava acontecendo alguma coisa ali, então ele deveria estar verificando o que significava isso. No outro dia, na sala de aula, o professor ficava feliz por todos conseguiram uma classificação muito boa. 5 conseguiram a habilidade de guerreiro, 11 pessoas conseguiram uma classe de suporte e 8 pessoas de classe maga. Só um de invocador, uma classe de lixo comparado ao nosso protagonista, isso estava perfeito para ele. Então, por ter uma classe bastante especial, o professor entrega um livro ao nosso protagonista. Este é um livro que estará ajudando ele a fazer algumas invocações. Logo, olhando para o livro, ele percebe que era grosso demais, o que significava que tinha algumas habilidades boas ali. Porém, o motivo pelo qual foi chamado pela escola de novo foi porque os professores que estavam desvendando seus reais poderes hoje. Todos os guerreiros mais fortes estavam por aqui, então não seria bom passar vergonha no professor. A cena muda para fora, no pátio. Então encontramos o diretor, que queria ver a aptidão de cada um dos alunos que estavam por aqui. Aparece um mago, então ele acaba pegando seu cajado e só ataca uma habilidade de fogo lá, que acaba causando 734 de dano. Então aparece o guerreiro arrogante, com sua classe de guerreiro, acaba causando 89 de dano. Para um guerreiro, isto não era nada mal. No entanto, o próximo era Lian, o nosso protagonista. Passando pelo arrogante, o arrogante dá aquelas boas sortes pra ele, de uma forma mais arrogante. Então ele chega de frente para o local onde que poderia estar testando o seu máximo de poder. No livro ele viu uma invocação muito boa, mas só que muito
fraca, porém não deve dar um pé atrás. Ele tem que ter uma fé muito alta para conseguir uma invocação muito boa de primeira. Só depois de um tempo, ele pega o livro e depois começa então a ler aquilo. Uma fumaça acaba surgindo, o que acaba assustando todo mundo que estava por ali. Até pensou que ele iria conseguir fazer uma invocação muito roubada. Depois o fumaça aparece, o que acaba meio que sumindo totalmente a presença de nosso herói. Só depois de um tempo, aparece ali o seu animal de estimação. Isto que apareceu foi um slime. E no momento que todo mundo vê esse slime, começa já a rir da cara dele. Depois de um bom tempo, eles até pensou que iria conseguir um pet forte, mas não, ele conseguiu um slime fofo. De frente para esse slime, ele pula em nosso protagonista. Ele se assusta com isso. O duplo quer conseguir um animal como esse. O sistema abaixo mostra o seu nível, que não era muito alto. Também seu poder de ataque era apenas de 9. Ele olhando para isso até sentiu dó do bichinho, mas deveria estar testando o seu real poder. Ele ataca, o que acaba causando uns 9 de dano. Todo mundo que se surpreendeu antes se surpreende bastante agora. O professor se aproxima e acaba comentando que 9 não era muito, então ele deveria estar testando outras horas. Porém, ele queria testar uma nova habilidade que ele tinha ali. Agora seria um momento especial para testar sua habilidade do talento do abismo de rank SS, sacrifício demoníaco. Após fazer um sacrifício, a criatura invocada terá seu nível subido bastante alto. Ele dará apenas 200 pontos para testar. E no momento que faz isto, o seu HP que era 1000 acaba caindo para 800. No entanto, o slime começa então a ficar um pouco agitado. Umas energias vermelhas aparecem dele. O slime que era fraco começa a se transformar. Todo mundo que estava por ali não acredita. O slime que até agora há pouco era a coisa mais fraca começa a se transformar em um tipo de monstro muito poderoso. O que o nosso herói entende que talvez isto seja um slime demonificado. Então, o sistema aparece mostrando seu nível. Seu nível agora é nível 3. O poder de ataque era de 9, subiu para 120. Então, sabendo, ele pede para que iniciasse o seu ataque. Assim que pediu, o slime então acaba pulando, e depois que pulou, vemos então ele avançando em direção daquele certo local lá, onde que ele dá um ataque lá que acaba subindo um pouquinho o nível lá. Neste momento todo mundo começa só a ver apenas uma energia um pouco avermelhada circulando totalmente naquele local que faz o seu medimento de poder. Todo mundo não acredita, seu poder que agora há pouco era de 9 subiu para 120, deixando todo mundo claramente muito surpreso, pois o poder dele subiu espontaneamente. No entanto, outros ficam surpresos porque o poder de nosso protagonista do que aquele Wang Dong. O Wang Dong, por outro lado, acaba não acreditando como é que aquele inútil ali acima conseguiu ter um poder de ataque muito maior do que o seu. Então ele começa a pensar que antigamente o deus da guerra, Quan Xing, Feng Xuan, acabou meio que marcando 101 pontos. Como é que Lian conseguiu marcar 120 pontos? Só que por ter conseguido fazer o teste 2 vezes, os alunos acabam achando que nosso protagonista trapaceou, já que da última vez ele conseguiu realmente o seu ponto verdadeiro, 9 pontos. Não tem como de 9 subir para 120. O que ele acaba confirmando que sim, ele acabou meio que adulterando o seu poder com sua gosma ali. Só que realmente ele só utilizou apenas sua habilidade do seu talento do seu slime. O que o professor, por outro lado, acaba concordando com o ponto válido dele. Então ele avança em direção do teste. Então depois acaba encarando. Depois que encara um pouquinho, ele percebe que a máquina quebrou, o que significa que Lian acabou não trapaceando. Agora tudo faz mais sentido. Como é que aquele lixo fracassado de nosso protagonista conseguiu 120 pontos? Realmente ele só conseguiu 9. Mas por ter quebrado a máquina, eles terão que estar anulando o seu poder. Basicamente não mostrará agora. Porém o que nosso protagonista se surpreende por ver que o professor dará a ele uma segunda chance ainda. No entanto, os alunos abaixo não acabam não querendo isso, até porque realmente nosso protagonista conseguiu seu poder. Seu poder era de 9. Então não tinha mais como fazer. Eles deveriam voltar até um próximo dia, ou até o dia que essa máquina fosse consertada. Assim ele desce do palco e acaba passando por esse figurante. Ele percebe que mesmo que ele seja um lixo, ele era praticamente uma galinha que estava tentando se transformar em uma fênix. Porém é um lixo, não irá conseguir. Com seu poder agora, eles poderiam estar subindo naquela masmorra de rank 1. No entanto, pensando nisso, ele pensa em estratégia boa aí. Depois de um bom tempo, os caras acabam chegando e acabam se perguntando se realmente esta máquina acabou meio que sendo danificada, pois a força daquilo foi o suficiente para quebrar por completo. Talvez um novo gênio acabou de surgir. Em outro local, encontramos nosso protagonista, mas aparece um vendedor dizendo que de longe ele conseguiu ver nosso protagonista como um invocador. Então ele conseguiu um cajado muito bom. Com essa varinha aqui, ele vai estar conseguindo fazer umas invocações muito boas, mas ele terá que pagar 300 de ouro. Olhando para isso e pensando 300 de ouro, isto para ele era muito, mas já o vendedor disse que não era sequer uma varinha vagabunda, e sim uma varinha muito boa. Por outras pessoas, ele vendeu essa varinha por mais de 1000 de ouro.
Pegando a varinha, ele percebe que essa varinha estava transbordando energia. Num mundo cheio de guildas, ter basicamente esse equipamento logo de primeira será bastante muito bom. Então, ele estará comprando isso. Porém, será 300 de ouro. Mas no momento ele só tem 92 de ouro. Por ser basicamente um cara especial, ele podia fazer essa troca, vender por 92 de ouro. No entanto, ele não gosta tanto da ideia, até porque o cajado valeria muita coisa. Mas se realmente ele quer essa varinha, ele vai precisar estar indo na masmorra de rank 1. Lá, ele vai estar conseguindo encontrar essa masmorra lá dentro. Ele estará conseguindo encontrar alguns itens de bons. Talvez uma varinha como essa ou melhor do que essa. Chegando lá, todos os itens será praticamente seu. Depois que ele escutou isso, ele parece que recebeu uma missão de um NPCs, mas assim ele acaba pegando papel e pede para que ele colocasse ali logo sua impressão digital, já que ele também está recebendo umas coisas a mais. E assim ele pega o papel e se retira. E no momento que se retira, aparece o professor lá de antes. Então chama pelo ancião Fang e comenta que a máquina lá atrás acabou quebrando, então não conseguiu estar testando seus poderes. Mas o diretor então pergunta ali para esse professor quem seria aquele garoto. Ele responde que sim, ele conhece, ele é da turma sua. O nome dele era Lin. Ele revela que o garoto era pobre e também conseguiu uma classificação de invocador. O seu futuro será tenebroso. Ele até confirma com isso, mas nossa cena muda para o abismo mesmo. No abismo, ele fica surpreso por ver o tamanho disso e também percebe que este era o local onde que estava o abismo de nível 1. Agora que chegou por ali, ele acaba parando e abre a tela desse sistema. Esta era a masmorra de rank 1, mas para estar entrando lá dentro, você precisa formar um grupo de 1 a 5 participantes, mas também tem restrição ali de nível 1 a 10. No entanto, ele fica triste com isso, por ver que terá que estar fazendo uma equipe ali de 3 pessoas. Mas no entanto, se você conseguir avançar e depois chegar no fim lá, você conseguir chegar no top 1, você estará conseguindo receber umas boas recompensas. Recompensas essas que será um peitoral de iniciante dourado. Tendo isso no início será bastante bom, porém competir contra aqueles não será muito bom. No entanto, aparecem alguns figurantes que fala lá que talvez este foi aquele cara do teste que tirou 9 pontos no seu teste de poder. Como os bons humanos, acaba se perguntando realmente se por acaso esse fracassado que ele está entrando nesse abismo de nível 1. Aparecendo por ali, ele se pergunta o que o nosso protagonista que ele está fazendo por aqui, o que o nosso protagonista responde em seguida para que eles tomassem mais conta de sua própria vida, já que se realmente quer tanto entrar assim, eles acabam se perguntando se vai estar conseguindo. Porém, ele precisa formar um grupo de rank C e de rank E, e ele já tem no grupo ali uns magos muito bons, então ele acaba se perguntando se tem mais pessoas por ali que ele está entrando. No momento que fala sobre isso, aparecem várias pessoas que estavam curiosas para estar entrando, porém ele não queria aceitar nenhuma dessas pessoas, em si aponta em direção de um garoto ali, aponta para ele e pede para que ele entrasse, já que ele era um cara de rank C também. Só que agora seu objetivo é conseguir alcançar o top 1, porém coisa que os figurantes atrás acabam meio que não confirmando tanto, até porque eles eram fracos e não iriam conseguir chegar no top 1, porém ele acaba meio que se aproximando de um dos figurantes, e só depois que se aproximou, empurra ele sem querer para dentro do portal. Minutos depois ele aparece, só que agora só por osso. De novo ele pede para que o outro que estava por ali se aproximasse, e depois que se aproximou, ele pede para que se movesse. Olhando para um Wang Dong, este cara é bastante arrogante, e você entrar nesse grupo, bem provável é uma sentença de morte. Apesar que você morrer lá dentro não é uma preocupação principal, porém, para você reviver de volta, você precisa gastar uma boa quantidade de dinheiro. No entanto, um dos figurantes aponta em direção de nosso protagonista, e percebe que sua classificação era de rank S, então eles deveriam estar se juntando a ele, coisa que o figurante atrás acaba dizendo que não, pois ele era um fracassado. Então, pensando nisso, ele acabou pensando que não era boa não, era melhor estar deixando nosso protagonista entrar lá dentro sozinho, ele que se vira. Mas no entanto, nosso protagonista nem liga para esses figurantes, em sim liga para ela. Ela era uma barda de rank E, no entanto, ela precisa basicamente ter uma classificação em rank D para conseguir fazer uns buffs nos seus companheiros. E pela expressão dela, é bem provável que ela estava um bom tempo esperando por alguém para estar tentando se juntar a uma equipe. Depois então ele se aproxima dela, e só depois pede para que ela se juntasse à sua equipe. Ela olha para ele e percebe que era o invocador de rank S. E ele que está competindo pela tabela de classificação rank 1, e ele vai estar conseguindo mais. Para isso precisa formar um grupo com o nosso protagonista, então ele novamente pergunta se ela vai querer isso. Ela então, olhando para isso, acaba pensando que um cara de rank S como nosso protagonista, o que queria com ela? Além do mais, o cara não era má pinta não, o que ela acaba pensando se deveria deixar passar essa. Mas não, ela acaba formando uma equipe com o protagonista. Depois que formou a equipe, o nosso protagonista meio que começa então a ficar um pouco preocupada com ela. Ela então acaba se perguntando se realmente ficou preocupada com ela, o que acaba meio que fazendo que ela se apaixonasse ou algo do tipo, cada vez mais para o nosso herói. Só que agora que conseguiu uma, ele vai precisar só de mais outra. No entanto, aparece uma outra pessoa de fundo, que acaba chamando a atenção de todo mundo que estava por ali. E no momento que apareceu, os gados aparecem também, que acaba pedindo para que se juntasse a sua equipe. Eles eram fortes, no entanto, ela acha todo mundo aqui inútil. Após passar por ali, o nosso protagonista até reconhece ela, mas ela acaba parando e reconhece também o nosso protagonista. Ele era o cara mais fraco, porém após um bom tempo, ela acaba pensando o que aconteceria se por acaso ela formasse a equipe com o protagonista. Então,
fazendo uma carinha ali bem engraçadinha, o nosso protagonista não tem mais o que fazer, até porque os figurantes por trás não acreditam como é que ela, uma deusa, estava entrando num grupo de um fracassado como o nosso herói. Agora que formou a equipe, ela pede para que todo mundo que estava por ali metesse o pé, mas antes que possa estar entrando, nosso herói pede para que esperasse um pouquinho, até porque ele estava mirando no quadro do líder, então ele vai precisar de 2 carregadores, mas ela diz que estava de boa, até porque ela vai estar conseguindo fazer que ele alcance o top 1 facilmente, coisa que fará que todo mundo não olhasse mais ela de baixo para cima, já que agora que se juntou a equipe, ela acaba pedindo para que eles andassem logo, até porque eles precisam finalizar essa masmorra. Além do mais, se por acaso que ele não está entrando mais na equipe, era só sair, até porque estava aqui fora ainda do portal. Sem escolha então, eles entram no portal, em um local totalmente cheio de neves. Encontramos então eles 3 andando. Até o protagonista estava congelando, seu equipamento de resistência ao frio não estava basicamente sendo útil neste momento. No entanto, nesse frio total aqui, ela aparece de fundo, falando que pode estar conjurando um tipo de aura, que pode estar ajudando eles nesse frio total aqui. O que ela entende que talvez ela ali não seja totalmente inútil. Neste local aqui, eles não poderiam estar perdendo mais tempo, então o protagonista chama por elas, já que eles estão como objetivo buscar o top 1. Neste local, eles estavam basicamente procurando por uns bestas e acabam encontrando. Este era um lobo monstro de nível inferior desse abismo. Ela, que estava já doida para cair na mão contra qualquer tipo de monstro, fica bastante animada. Então ela utiliza a sua habilidade que acabou de despertar, e no momento que utiliza isso, as garras surgem em sua mão, e só depois ela se transforma em um tipo de felino, um tipo gato. Neste momento, o nosso protagonista, vendo que ela era uma semi-besta, ele percebe que sua habilidade talvez seja uma druida. No entanto, a cena muda para ela. Ela então avança em direção dessa besta, e no momento que chega perto da besta, ela rapidamente prepara suas garras afiadas, e com suas garras afiadas, ela consegue causar 261 de dano no monstro. O protagonista só percebeu que ela também, ao utilizar suas garras no monstro, aquilo causou um sangramento nele. Ela só percebe que a mesma ali era muito forte. Agora que acabou com o monstro, ela oferece o monstro derrubado para ela. Ela acaba recusando pelo momento, por ser bastante educada. Mas agora que acabou com esse, ela só pede para que eles seguissem ela. Assim então eles acabam seguindo. Andando mais um pouco à frente, ela acaba encontrando alguns 3 lobos de antes. Mas neste momento que encontrou os lobos, ela então utiliza a sua forma semi-besta. Utilizando isso então, ela acaba correndo em direção dos monstros. E depois que correu, ela simplesmente acaba causando alguns danos. Lidar com 3 bestas como essa era totalmente complicado. Mesmo sendo forte, você consegue sair no ferido no fim da batalha. E ela acabou meio que sendo arranhada por esse monstro. Ela até queria curar, porém ela recusa, pois ela tinha guardado consigo mesmo ali algumas porções de cura. Depois que ela pegou aquela porção de cura, ela toma isso. E depois que curou, ambos então continuam com o que estavam fazendo antes. Andando por aí, vemos então ela caminhando numa boa, até que do nada pisar em certo local ali, que ao olhar para baixo, se surpreende e percebe que isto não era bom. Era praticamente uma armadilha. E no momento que falou sobre isso, aparece uma marretona gigante. Essa marreta quase pega nela. Isso que atacou ela foi basicamente um zumbi modificado aí. Olhando para isso, ela se surpreende por ver um zumbi de elite. Agora que apareceu por ali, a outra se pergunta do porquê apareceu. O protagonista acaba resolvendo o mistério. O motivo foi porque Sokyang acabou matando alguns lobos corrompidos, e isto irritou bastante esse monstro. E voltamos para ela. Vemos lá então ela enfrentando esse zumbi mutante. O mutante zumbi acaba metendo uma retada nela. Ela percebe que esse zumbi era muito rápido, e com sua força conseguiu fazer que ela seja jogada com toda a força ali contra a parede. Caído agora, o nosso protagonista, mas a outra ficava só assistindo, mas a outra pedia para que ajudasse ela logo. Vemos de frente aquele zumbi mutante, então utilizando sua marreta para cima, antes que pudesse fazer qualquer coisa, o nosso protagonista invoca aquele seu slime, e uma fumaça aparece. Só depois de um bom tempo, o slime aparece, e só depois que apareceu, ele pede para que o slime atacasse aquele zumbi. E depois que pediu, o slime em minutos, em segundos, acaba voando em direção. Mas um zumbi mutante não para também com isso. Ele pega a sua marreta e desce para cima dela. Mas antes que possa pegar, o slime acaba sendo rápido e acaba passando por aquela marreta. Mas no fim o zumbi conseguiu o que queria, acabou conseguindo acertar o chão. No entanto, ele acaba se surpreendendo, pois ao olhar ali abaixo, vemos que o zumbi não acertou em nada. Sabendo que a Kian estava totalmente ferida, ele pede para que ela levasse ela para um local mais seguro. Assim ela escuta e acaba se retirando. E no momento que se retirou, vemos então o zumbi mutante correndo em sua direção, antes que pudesse fazer qualquer coisa. Ele só pede para que o slime o protegesse, e no momento que pediu, o slime acaba pulando. Depois que pulou, vemos o slime por cima da cabeça daquele zumbi mutante. E depois ele começa a utilizar umas habilidades ali suas, várias bolinhas vermelhas acabam se soltando do seu corpo.
e aquelas bolinhas vermelhas acabam caindo sobre aquele zumbi modificado. O zumbi acaba meio que se irritando com isso, mas as coisas acabam caindo cada vez mais por cima dele. Irritado, ele pega a sua marreta e acaba lascando em cima daquele nosso slime. Afastando agora, ele acaba percebendo que a defesa dele era muito alta. Mesmo depois de causar tanto dano, eles acabaram conseguindo causar só apenas 50% de dano nesse monstro. No entanto, aquela gosma que foi solta por cima daquele zumbi mutante acabou meio que derretendo, o que acaba causando um dano a mais no monstro. Percebendo isso, nosso protagonista percebia que poderia ter vantagens agora. Sabendo que tem vantagem, ele pede para que o seu slime usasse uma dança do capiroto aí, e também o slime corrosivo, e que ele pede para que mirasse logo no tornozelo desse monstro, e assim é feito. Ele acaba correndo em direção do seu tornozelo, e só depois que pediu, ele avança e acaba conseguindo acertar um golpe logo lá no seu tornozelo. Depois que acertou aquele golpe, vemos então um zumbi mutante caído ali no chão. Ele não conseguia mais se levantar, enquanto ali atrás encontramos ela curando a outra companheira sua. Enquanto ela virava para o protagonista, ao mesmo tempo percebia que o cara era muito forte. Ele sabia de uma coisa agora, que a defesa desse zumbi era muito mais fraca nas partes mais inferiores do seu corpo. Então, sabendo disso, ele pede para que atacasse aquelas partes. E neste momento, o slime pula para cima e novamente solta aquela sua gosma vermelha em direção dos pontos mais fracos desse monstro. Só depois que fez isso, vemos então a gosma, vamos dizer, corroendo tudo. Depois que corroeu, o sistema aparece dizendo que ele conseguiu derrotar o monstro, o plano de nível. Olhando agora para tantos pontos que ele ganhou, ele fica tão surpreso. Talvez só porque ele conseguiu estar derrubando esse monstro de nível elite. Olhando agora para ele, vemos então as duas surpresas, pois viu que nosso protagonista tinha uma classificação de invocador, mas os invocadores sempre são fortes ou real. O invocador, o nosso protagonista, é o mais forte daqui de todos, pois seu poder consegue estar derrubando monstros de elite muito fácil. Que agora que derrubou o monstro, ele se aproxima de King e só depois se pergunta se por acaso ela estava bem. Ela disse que estava só com alguns ferimentos ali, nada de tão demais. Porém a outra, que estava curando ela, pede para que esperasse. Seu poder de canto de cura era muito baixa. Eles deveriam parar para esperar um pouquinho para que ela possa se recuperar mais. Mas já ela, que já estava ansiosa para lutar contra outros monstros, pede para que não ficasse perdendo tempo aqui. Além do mais, ela não pode ficar parada. Porém, o protagonista tem um argumento forte. Se por acaso ela avançar e morrer, como é que estarão conseguindo alcançar o top 1? E depois que falou sobre isso, ela cai. Mas o nosso protagonista segura ela, sabendo que ele tem um bom ponto. Eles devem estar descansando, até porque no mapa aí, ela conseguiu ver uma caverna boa para que eles possam descansar. Após um bom tempo, encontramos uma caverna, só que um brilho saia dela. Lá mais à frente um pouco, encontramos então o protagonista e seu grupo todo descansando. Olhando para a outra que estava curando a nossa Kyang, acaba meio que se surpreendendo por ver que ela dormiu num piscar. No entanto, nosso protagonista deveria também descansar um pouco, coisa que ele acaba recusando, pois tinha que sair para procurar algumas coisas importantes ali fora, mas antes que saia, ela acaba agradecendo ao nosso protagonista. E depois de um bom tempo, nosso protagonista percebeu que essa nobre tsundere era realmente confusa, mas tinha um coração tão honesto. Depois de um tempo, ele sai da caverna e percebe que depois que lutou contra aquele monstro, ele conseguiu upar bastante. Agora que seus atributos aumentaram bastante, ele acaba querendo gastar alguns pontos de HP ali para estar aumentando o nível do seu pet. Depois que derrubou aquele monstro, ele acabou ganhando uns 400 de HP, que acabou aumentando para 1200. Então ele poderia estar utilizando um pouco desse ponto para aumentar o nível do seu pet também. Mas também ele precisa estar conseguindo achar uma outra maneira de conseguir aumentar seu HP o mais rápido possível. Depois que ele utilizou alguns pontos, os pontos que ele tinha lá de HP volta para 800. Mas depois que fez isso, o seu pet acabou upando para o nível 7. Suas estatísticas mudaram por completamente, de pior para melhor. Agora que upou bastante seu nível de poder, ele queria estar testando agora seu poder real. Só depois ele pede para que avançasse, e depois que ficou na frente então, ele acaba chamando por nosso pet e utilizasse uma habilidade de clone. Olhando agora para o seu clone que foi clonado, ele percebe que o HP dele era muito baixo e talvez isto não valeria a pena, mas ele se pergunta quanto tempo esses clones seu duraria. Depois que fez essa pergunta, o slime mostra um contabilizador em cima de sua cabeça, 3 minutos. Ele se pergunta por que tem que esperar 3 minutos, mas também ele fica feliz por ver que ele consegue usar isso por mais de 3 minutos. No entanto, ele escuta um grito, e isto vinha dentro da caverna. Ele se assusta com isso, se assustando então ele começa a correr em direção da caverna e no momento que ele chega lá dentro, ele vê um monstro gigantesco que olha em direção das duas. Antes que possa fazer qualquer coisa, ele aparece com seu slime e pede para que ele utilizasse uma habilidade em direção do monstro para atacá-lo, e assim é feito, ele ataca, mas seu poder de ataque acaba só causando 25 de dano nele. Mas isto não era o suficiente, então ele pede para que seu slime utilizasse outras formas, e depois que utilizou outra forma, várias gotas de vermelhas
do slime e foi em direção do monstro, mas o monstro rapidamente desvia e vai em direção do slime. Depois que chegou perto, ele acaba causando um dano nele, e só depois que causa esse dano, o slime é jogado para trás, mas sendo jogado para trás, o monstro ali desconhecido vai em direção desse slime, chegando perto de novo, ele lasca um soco nele, e depois que lascou o soco, ele lasca outro, e acaba meio que fazendo uma fileira, até fora daquela caverna. Sabendo que não pode vencer com essa estratégia, ele pede para que utilizasse a outra, aquela de atacar o tornozelo. No entanto, o coelho era muito rápido, ele conseguia escapar do slime muito fácil, e também o slime não conseguia alcançá-lo. E também, eles não conseguiram talvez alcançar um monstro como esse, até porque este era o monstro oficial do abismo do Vale do Frio. Agora que o monstro conseguiu desviar de todos os ataques do slime, ela se pergunta se deveria estar ajudando. Por outro lado, o protagonista percebe que isto não era bom. Ele sabia que o coelho conseguiu desviar de todos os seus ataques, então ele pede para que o seu slime voltasse. E encontramos então à frente lá o monstro atacando seu slime, causando 600, 800 de dano. Sabendo que o slime estava levando a pior em uma surdade boas, ela corre em direção do slime. Ela precisava ajudar, mas Kyung pede para que ela esperasse. No entanto, ela não escuta. Ela avança, ela pega um pedaço de pedra e joga na cabeça do coelho morto. O que ela queria acaba acontecendo, chama a atenção. Depois que chamou a atenção, um monstro se vira em sua direção. Ela acaba se assustando, pois agora não conseguiria fazer mais nada. Sabendo que não iria conseguir fazer mais nada, ela então pega uma coisa de sua bolsa. E só depois ela pega aquela coisa e joga em direção do monstro. Isso que jogou era a cenoura. O monstro que até agora era um monstro extremamente ameaçador se torna em algo fofinho e começa a devorar aquela cenoura. E todos ao olhar para isso ficam surpresos, pois perceberam que o monstro não estava com raiva, em si só estava com fome. Depois que comeu aquela cenoura, ele fica com raiva de novo e começa então a virar para o grupo. Ela, sabendo disso, pega as cenouras que tinha por ali, acaba jogando para trás e o coelho só vai correndo. No entanto, sabia que precisava fazer alguma coisa para derrubá-lo, então ele pede para que guiasse esse monstro para dentro da caverna. Mas também ele tinha outra estratégia, ele pede para que ela jogasse aquela sua bolsa para Kyung. Ela se pergunta do porquê, mas ela nem sequer pensa, ela joga a bolsa em direção de Kyung. E depois que Kyung viu isso, acaba agarrando a bolsa. O monstro era rápido, então ela acaba se transformando em sua forma semi-besta e pede para que esse monstro o seguisse, e ele então acaba seguindo ela. Depois que seguiu, vemos o protagonista dizendo que com isso agora, ele vai estar conseguindo matar um monstro como esse. Porém o coelho, que agora estava totalmente de boa, se transforma em algo bastante ameaçador, mas ela percebe que a coisa estava ficando rápida demais. Então ela se vira para Liang e se pergunta o que agora ela poderia estar fazendo. Então ele aponta em direção da caverna e pede para que guiasse até lá dentro. Assim então ela acaba obedecendo. Ela começa então a correr o mais rápido possível para lá dentro, o que o coelho também acaba correndo atrás dela. No entanto, ela acaba chegando em um tipo de beco sem saída. Sem saída agora, vemos então ela se virando para trás. Depois que virou, ela rapidamente vira para o lado direito, conseguindo escapar rapidamente dali. Mas do nada, vemos então uma pedra caindo por cima da cabeça do coelho. Sabendo agora que tudo estava pronto, ele chama para o seu slime e pede para que atacasse, já que agora era um momento específico. O slime então se levanta e vai em direção da besta e começa a jogar várias gosmas vermelhas em direção dele. Após ver o slime atacando em sua direção, vemos então o nosso protagonista ficando feliz, até porque esse slime caiu em sua armadilha. O slime então acabou fazendo o que ele tanto queria. Vemos então o coelho totalmente assustado e surpreso, pois viu que aquele slime acabou se multiplicando em dois. O coelho, assustado com isso, se vira para trás e encontra um slime, mas este slime era um pouquinho maior do que o outro. Depois de um tempo, vemos uns danos sendo causados ali. Ele consegue o que tanto queria, ele derrota o monstro. Depois que derrotou, ele suga para sua dimensão o seu slime. Depois de um tempo, ele percebe que lutar contra um coelho em um local como esse era totalmente difícil, já que seu slime consegue estar causando vários danos em área, mas o coelho consegue escapar rapidamente de seus ataques. Enquanto ficava pensando nisso, vemos as duas preocupadas. Além do mais, uma estava com medo que quase morreu, a outra acaba chamando nosso protagonista por ver que lá ele acabou utilizando ela como isca. Ele, por outro lado, acaba se desculpando e não estará fazendo isso de novo. Mas a real culpa mesmo não era sequer do nosso protagonista, em sim era dela. Até porque ela sempre traz comida extra para que eles possam estar comendo ali um pouquinho a mais. Só que agora nosso protagonista pensa em uma estratégia. Ao matar aquele coelho, eles ganharam 120 pontos de XP. No entanto, isto foi o maior XP que eles conseguiram ganhar até aqui agora. Eles agora sabem do ponto fraco desse coelho, então eles poderiam estar atraindo eles até aqui para conseguir estar matando cada vez mais ele. Para eles upar de nível, que também conseguirá fazer que eles consigam derrubar o boss, que é de nível 10. Mas para derrotar o boss precisamos subir 4 níveis a mais acima, e agora ambos aqui está tudo no nível 3 e outro nível 2. Para conseguir upar de nível, eles vão precisar matar mais de 5 coelhos ou até que mais. Agora que acabou tudo, ela se pergunta como queria lidar com esses próximos coelhos, já que o último coelho eles sofreram, mas se diz para que não se preocupasse, antes eles eram presos, só que agora eles irão caçar o monstro. Mas se realmente eles queiram estar entrando no ranking, eles basicamente não têm tempo para ficar parados por aqui. Eles terão que estar caçando monstros, não ficar esperando os monstros vindo até eles.
Mas eles precisavam planejar uma coisa primeiro. Após um tempo, eles jogam uma cenoura ali. Essa cenoura atrairia um coelho. O coelho vendo aquela cenoura. Vemos então ele correndo em direção daquilo, por trás da pedra. Encontramos os três, percebendo que foi um sucesso. Depois que ele caiu na armadilha, os três pulam e vai em direção do coelho. Depois de um bom tempo, umas 3 horas depois, vemos então que eles conseguiram matar bastante coelhos, conseguindo alcançar o nível 4. Nosso protagonista, o nível 5. Só que agora a tela do sistema mostra ali que eles estavam 5 horas nessa masmorra, o que significa que em 5 horas eles conseguiram alcançar o nível 4. Ele se surpreende com isso, mas ela acaba meio que ficando feliz, até porque realmente eles conseguiram upar bastante de níveis, já que antes eles precisavam basicamente de ajuda de Fang para estar limpando tudo isso. Só que agora que eles conseguiram fazer isso, eles poderiam estar talvez quebrando alguns recordes, mas ela disse que não. Até porque o Boys não estará aparecendo tão facilmente assim para eles. Vemos então o protagonista dizendo que isto era mesmo. E de acordo com Suri, o chefe é um líder zumbi que comanda os lobos corrompidos e mortos-vivos para estar atacando ele. Particularmente, derrubá-lo não será difícil. E com a situação atual deles, levaria aproximadamente 2 horas para que eles viessem até aqui. Sabendo que vai precisar enfrentar monstros poderosos, eles precisam parar um pouco para descansar. Sim, eles entram dentro da caverna. Dentro da caverna, o protagonista olha as suas estatísticas. O HP acabou aumentando não muito. Ele precisava encontrar uma maneira de conseguir sair dessa forma aqui, conseguir HP maiores. Também, ele acabou percebendo que não conseguiu habilidades novas nenhuma também. Sabendo disso, ele pelo menos espera que o Boys não seja tão difícil de estar sendo derrotado. No entanto, ele escuta um barulho lá de fora, o que assusta todo mundo. Assustado, todo mundo se retira e sai lá para fora. Neste momento, eles veem um cavalo, tipo um unicórnio, parado ali no ar mesmo. O nosso protagonista se pergunta o que significava isso. Ele se surpreende por viu que este era um unicórnio de verdade, porém, ele realmente teve sorte hoje, pois conseguiu encontrar um boy secreto. Então, se derrotar isso, ele vai conseguir se tornar muito mais forte. Então ele chama pelo seu slime, o slime aparece e pede para que atacasse, mas o unicórnio, vendo o protagonista agindo, ele acaba então utilizando sua magia. No entanto, aquilo acaba controlando sua mente. O nosso protagonista acaba achando isso bonito demais e começa a avançar. No entanto, ele avança em direção ao penhasco, antes que possa fazer qualquer coisa. O seu slime que estava por ali acaba mordendo sua perna para chamar sua atenção. Sentindo essa dor então, nosso protagonista finalmente acorda à realidade e se pergunta o que estava acontecendo aqui. E tá, né, o unicórnio lá só não controla o nosso protagonista, como também controla as duas. As duas achei isso muito bonito, no entanto, sabia que era muito perigoso ficar por ali, o protagonista vendo isso. Então rapidamente, junto com seu slime, corre em direção dela e acaba capturando, empurrando ela para outro fundo, atrás de uma pedra agora. Eles começam a comentar sobre a habilidade daquele monstro. Atrás da pedra agora, elas não acreditam do porquê o unicórnio estava por aqui. O Vale Gelado só existia um boss, do porquê tem 2 aqui. No entanto, nosso protagonista acaba revelando de que o motivo desse boss estar por aqui é assim. Eles mataram bastante coelhos monstros por aqui, e esse unicórnio é um monstro que defende a vida. E eles mataram muitos coelhos, e ele tá aqui se vingando. No entanto, ela acaba meio que se perguntando, eles antes acabam matando muito zumbi, muito lobo zumbi, mas nada aconteceu. Do porquê agora aconteceu isso com a morte dos coelhos. E para isso ela revela que sim, originalmente eles precisavam seguir e derrotar os monstros pelo caminho, para que eles possam chegar até o abismo e poderia estar passando por eles e conseguindo upar de nível, mas para isso era preciso derrotar o líder dos zumbis. Mas quem diria que o monstro mais forte que o líder dos zumbis estava por aqui? Eles bem provável que iriam morrer por hoje. Mas a outra, escutando isso, começa até a chorar. Porém o protagonista vendo isso, acaba dizendo para que não se preocupasse. Ele infelizmente foi marcado por aquele unicórnio. No entanto, ele pede para que ela não se preocupasse, até porque ele vai estar lidando com esse boy sozinho. Além do mais, o chefe secreto era muito poderoso e ele não pode deixar que ela se machuque. Até que Yang se levantar e começa a dizer lá que era apenas um boss e apenas um unicórnio, ou do porquê ela deveria ter medo. Ela então agora cria vontade e acaba agradecendo ao nosso protagonista. Porém o unicórnio ativa novamente sua habilidade. Porém eles, por outro lado, acaba aprimorando cada vez mais suas habilidades para ficar mais forte. Porém o unicórnio ativa outra habilidade sua e começa em seguida a correr em direção deles. Nosso protagonista pede para que ele se separasse. E no momento que diz isso, o unicórnio acaba pulando e acaba fazendo uma baita de estrago ali no chão. E no momento que caiu no chão, vemos então Pedra se levantar. No momento em seguida, o unicórnio utiliza aquela sua habilidade para estar lendo mente. Porém antes que possa estar fazendo qualquer coisa, ele chama por Lixue e pede para que ela quebrasse esse encantamento do unicórnio. Então depois ela começa a tocar aquele seu negócio. Depois tocando um pouco, vemos aquilo em direção do unicórnio. O unicórnio acaba quase caindo no sono, mas ele acorda e fica muito irritado com ela, com o seu chifre que tinha na cabeça. Ele avança em direção dela para com o objetivo de derrubá-la, porém aparece ela, utilizando as suas mãos. Com o poder que tinha ali em suas pernas, que Yang acaba metendo um chute no queixo do unicórnio. Abrindo a vantagem então, vemos então ela preparando outra bicuda. No entanto o unicórnio fica irritado. E agora, acaba me conseguindo chamar a atenção do unicórnio. Correndo em outra direção, vemos o unicórnio com essa direção para pegá-la. Com seu chifre, ele tenta ferir ela, mas o chifre era pequeno
e não consegue feri-la, então ela pula para cima. Ela até achou que, estando aqui em cima, estará totalmente de boa e sem salva, mas no entanto no alto, vemos então o unicórnio pulando junto com ela. O protagonista chamou por Qiang e pede para que ela tomasse cuidado. Bom, nossa história continua da onde que parou. Aquele unicórnio acabou pulando e no fim acabou pegando ela. Ela não acredita. Vendo toda essa situação, a outra aparece, chama por ela e se preocupa, porque ela acabou sendo pega e ferida por aquele unicórnio caído no chão. Vemos então o unicórnio por cima, no entanto, ela está no momento sendo cuidada já por a outra curandeira do nosso time. No entanto, nosso protagonista que assistir isso tudo não gosta tanto do que acabou de acontecer. Ele fica irritado, ele sabia que cometeu um erro, seu erro não foi prestar mais atenção na luta, acabou ocorrendo nessa situação toda, então ele chama pelo seu slime e dá também um upgrade a mais para ele, chegando a uns pontos bastante altos, e neste momento que chegou nesse nível, vemos então o slime todo feliz e só depois vemos então ele agindo em direção do unicórnio. Só que esse mesmo unicórnio aí era rápido, ele sentiu a pressão do slime de nosso protagonista, então assim ele se vira para trás, e no ponto que se virou, ele encontra o slime atrás dele. Só que agora era tarde, o nosso slime acabou meio que enchendo a sua boca de uma coisa, e só depois ele preparou um tipo de, vamos dizer, ataque novo, pois o golpe que ele acabou meio que desferindo foi um tipo de guspe bem poderoso, pois isso conseguiu pegar nesse unicórnio. As duas assistindo isso, achei isso incrível demais. Este era o chefe secreto, o unicórnio, e talvez ele foi subjugado com um único golpe, o que elas não sabiam é que o unicórnio tinha medo de ataques com atributo escuro e não esperava que o slime demonizado de nosso protagonista fosse capaz de contê-lo. No entanto, mesmo atacando isso tudo, o nosso protagonista ainda sabia que bem provável que essa luta aqui ainda não chegou ainda no fim, então ele pede para que seu slime continuasse a fazer seus ataques para cima de nosso unicórnio, e seu pedido acabou sendo acatado por ele, pois ele começa então a lançar várias gosmas em direção de nosso unicórnio. Todo seu golpe acabou sendo pego por esse unicórnio. Ele sentiu todo o poder e sabia que o slime era poderoso, então o unicórnio começa a correr em outra direção. Elas percebem isso, que o unicórnio agora resolveu correr para longe deles. O nosso protagonista, com um olhar um pouco sério e determinado, sabia que não iria deixar esse unicórnio vazar correndo tão facilmente assim. Então ele pede para que utilizasse a dança demoníaca, e neste momento que pediu para o nosso slime fazer isso, ele acaba acatando de novo, e de novo então ele acaba se transformando em uma gosma. E agora que transformou nessa gosma, vemos então o nosso slime se preparando, e depois que se preparou, ele pula. Após dar seu salto, ele vai em direção do unicórnio que estava voando, e incrível que pareça, sua velocidade, mesmo sendo slime, era alta, pois ele conseguiu estar acompanhando a velocidade desse unicórnio, e assim que conseguiu acompanhar a velocidade do unicórnio, vemos então os dois se encarando cara a cara por aí. Após encarar só aquele pouquinho, o slime de nosso herói acaba fazendo seu ataque em seguida, e esse ataque acaba no fim chegando perto dele, e depois que chegou, ele acaba sendo pego em cheio pelo ataque do slime de nosso protagonista, e depois que foi pego, por outro lado nosso protagonista só agradece ele, pois o nosso slime acabou fazendo aquele belo ataque. Só com esse ataque então, o slime conseguiu fazer o seu movimento final, e com isso ele conseguiu derrubar aquele unicórnio com tudo que tinha lá no chão. E depois que derrubou aquilo no chão, vemos então só fumaça surgindo dali, e no chão encontramos então o unicórnio todo caído, mas ele ainda não desistiu, pois no meio da fumaça que estava dissipando, encontramos o unicórnio em pé. E no momento que o nosso querido unicórnio fica em pé, ele acaba ativando aquela sua habilidade, está controlando a mente de qualquer uma pessoa. E neste momento que era controlado, o nosso protagonista tampava seus ouvidos e ao mesmo tempo pedia para que ela se mantesse firme. Ela por outro lado concorda com isso, mas enquanto o unicórnio controlava, do outro lado então encontramos o slime de nosso protagonista, que estava esse tempo todo assistindo essa treta toda, e neste momento então ele pede para que ele utilizasse uma habilidade sua para que eles possam estar saindo dessa situação. E neste momento que pediu, o slime acaba novamente acatando a ideia de nosso protagonista. Então neste momento ele avança e o nosso unicórnio acaba também avançando. Só então depois de um tempo os dois se colidem, e depois de se colidir, o chifre do unicórnio acaba conseguindo abrir uma abertura em nosso slime. Mas nosso slime sabia que se fosse pego por isso, iria ficar muito ruim para ele nessa situação, então ele utiliza a sua clonagem. Então ele se divide em dois unicórnios, então apenas encara os dois neste momento. Porém, sabia que agora a luta ficaria uma desvantagem gigantesca para o nosso unicórnio. E claro, sabendo dessa opção, então ele sabia que poderia estar evitando isso. Então para isso ele utiliza a habilidade de regeneração sua. E agora, para piorar cada vez mais, por cima de nosso protagonista aparece uma contagem de minutos, que só estava apenas em 2 minutos e 59 segundos. Se isso acaba até o zero, esse boss que acabou de aparecer aqui vai estar sumindo. Então ele precisa estar apressando um pouquinho a mais para que ele possa estar matando esse unicórnio o mais rápido possível, senão ele irá perder isso.
Porém, enquanto falava sobre isso, aquele unicórnio acaba utilizando sua pata para pisar em cima da cabeça do slime de nosso herói. Mas o slime que ele acabou pisando acabou não sendo o slime verdadeiro. O verdadeiro slime já estava por cima do unicórnio. Lá, ele estava por cima preparando uma habilidade sua. E só depois que preparou, ele cai por cima do unicórnio. O unicórnio então se vira rapidamente para o lado e acaba encontrando o nosso slime lá preparando um golpe para estar acertando ele em cheio. E depois de preparar esse golpe, ele acaba finalmente soltando e acertou em cheio o unicórnio, fazendo que o unicórnio voasse um pouquinho para frente. E só depois que acertou isso tudo, vemos a cara de felicidade de nosso slime. Mas já a cara de nosso unicórnio não estava tão feliz não. Ele estava irritado, ao mesmo tempo irritado já com a situação toda que estava acontecendo por seu lado. Ele queria acabar com isso o mais rápido possível. Mas também o golpe que o nosso querido slime deu na sua cabeça foi basicamente o golpe fatal. Tipo, foi o golpe para dar o fim nele, mas o unicórnio não queria perder a luta tão rápido assim, e devido a ele ter sofrido um dano fatal, ele acabou entrando em seu modo de fúria, e para isso não era bom. O unicórnio, agora neste momento, estava ficando cada vez mais louco, e sabendo que estava ficando doido, um pouco mais louco, ele pede para que seu slime saísse. E o slime, depois que escutou seu mestre pedindo para que saísse, ele acaba resolvendo acatar a ideia. Ele pula fora de nosso unicórnio, e depois que pulou, vemos o estrago todo que o nosso slime acabou de fazer nas costas desse nosso unicórnio. E depois que o nosso querido slime fez o estrago, ele faz seu pouso logo atrás de nosso herói. E assim que deu seu pouso logo atrás de nosso herói, encontramos nosso protagonista encarando o unicórnio. Mas o unicórnio acaba encarando nosso protagonista também. Olhando agora mais de perto, ele percebe que o nosso protagonista era forte. Também o nosso herói percebe que ele já estava bastante ferido. Ele se pergunta se por acaso esse unicórnio estará continuando. Então neste momento ele se pergunta do porquê também esse unicórnio parou do nada. Então ele pensava em uma coisa que poderia estar acontecendo por trás de todo aquele líquido roxo que estava caindo do unicórnio. Uma coisa verde acaba emergindo daquilo. Enquanto isso, aparece ela se perguntando o que nosso leão estava fazendo. Era para estar dando um golpe final nesse monstro. Só que já que ele não quer dar o golpe final no unicórnio, ela estará fazendo esse favor. Mas também aparece a outra que também estará ajudando ela, está dando esse golpe final no monstro. Já no entanto, o nosso protagonista só pede para que as duas esperassem. Ela por outro lado acaba meio que não acatando a ideia, pois ela utiliza sua garra mais poderosa junto com aquela sua movimentação rápida, chegando perto o mais rápido possível desse unicórnio. E assim que chegou, nosso herói só apenas encara toda a situação, um pouco arregalado dos olhos. Ele tem uma surpresa, pois ela conseguiu fazer o seu golpe. E depois que fez seu golpe, ela conseguiu estar derrubando esse unicórnio. E também, ela por ter conseguido derrubá-lo, ela conseguiu um cristal até que bom. Ela fica feliz por isso. No entanto, enquanto ficava triste por isso, vemos então o unicórnio caído no chão. Porém, o unicórnio estava chorando. A mesma que até agora há pouco derrubou o unicórnio, acaba se assustando com isso e dá uns passos para trás. E só depois, acaba meio que se surpreendendo com uma coisinha ali. Esse unicórnio em si não estava chorando, em parte estava, mas ao mesmo tempo estava também rindo da cara deles. E só depois que estava rindo, com a cara assustada com isso, vemos então a luz gigantesca surgindo do local onde que encontrava o grupo de nosso protagonista. Mas aquela luz veio também com um som extremamente alto. O som era muito afiado, deixando então o grupo de nosso herói todo atordoado. Eles não conseguiam fazer nada, a única coisa que conseguia fazer era tampar os ouvidos. Até as rochas que estavam por trás da montanha acabam se soltando, e uma dessas rochas que estava por ali caindo vai em direção de uma certa pessoa. Essa certa pessoa era o nosso protagonista. Ele sabia que vai ser pego por isso, mas antes que poderia ser pego, ele chama por nosso slime, e o nosso slime mais rápido possível apareceu logo ali ao lado do nosso herói, e conseguiu estar utilizando outra forma, e com isso, ela consegue estar protegendo o nosso protagonista. Mas mesmo protegendo, essa rocha era muito grande. No entanto, essa rocha para ela não era muita coisa não, pois com sua gosma que para ela parece mais um ácido, conseguiu rapidamente desfazer aquela pedra que caiu por cima dela, transformando aquela pedra gigante em uma pedra pequenininha. E com isso, nosso protagonista se surpreende por ver que ela não era fraca não. No entanto, uma coisa que não estava certa, ele percebe que algumas coisas de errado estavam acontecendo, e sabia que outras rochas iriam cair por ali. Então ele grita para que seu pessoal do seu grupo se aproximasse perto dele, pois era perigoso estar muito longe de nosso herói. E assim dito isso, encontramos a rocha caindo perto dela. Ela leva um susto, e por outro lado encontramos também aquela nossa outra, que acaba vendo outra pedra voando em sua direção. Claro, ela ia ser pega, mas com seus movimentos rápidos e com aquelas suas garras de gato, ela consegue rapidamente cortar aquelas rochas em pedacinho. Mas ainda não acabou, pois havia outras rochas caindo. Porém, ela utiliza sua movimentação, que deu ela uma vantagem muito grande, conseguindo desviar dessas rochas todas que estavam caindo por cima dela. Mas depois de um tempinho, ela se aproxima o mais rápido possível de nosso herói. O slime de nosso protagonista protegeu então o seu grupo todo dessas rochas que continuavam caindo uma atrás da outra.
Agora seguro, ela se perguntava o que estava acontecendo. E para isso, o nosso protagonista tinha uma resposta. Ele acaba comentando que a proteção dessa área acabou morrendo e o poder mágico começou a dissipar. E para ele essa coisa era muito ruim. Enquanto ficava pensando nisso, ele percebe uma coisa muito ruim acontecendo. Ele olha em outra direção, e nessa direção ele encontra o unicórnio todo caído no chão. Mas por cima do unicórnio aparece uma pedra bastante grande. Mas antes que aquela rocha possa estar pegando em nosso unicórnio, aparece então nosso protagonista gritando para que seu slime fizesse alguma coisa e protegesse aquele nosso unicórnio. Assim foi feito. A nossa slime rapidamente conseguiu fazer uma multiplicação de si próprio e conseguiu fazer uma pequena slime voar ali em outra direção. E essa direção era da pedra que caía por cima de nosso unicórnio. Depois de um tempo, aquele pequeno slime conseguiu chegar na pedra e com seu movimento rápido e com as suas gosmas ácidas, a nossa slime consegue destruir aquela pedra toda. E depois que destruir, então encontramos a nossa slime toda feliz. No entanto, a nossa slime ainda sabia que não acabou, pois vemos que o nosso unicórnio ainda não quis desistir da luta. Então, neste momento, nossa slime percebeu que outra coisa estava acontecendo. Outras rochas, um pouquinho maior, vamos dizer assim, acaba resolvendo cair. Só que isso também cai por cima dela. Então, para não morrer e junto com esse unicórnio, ela utiliza então uma forma de um tipo de proteção em área. E com essa proteção em área, ela consegue proteger o unicórnio e ela também de algumas outras rochas, que era por sinal muito grande, que estava caindo por cima dela. E depois que protegeu, vemos abaixo também o unicórnio que ele está basicamente tentando ajudar ou tentando a nossa querida slime. E bem, depois que o unicórnio foi praticamente apagado da existência, ele acaba caindo sobre uma poça de algo roxo. E o grupo comemora por ver que as pedras pararam de estar caindo sobre eles. Então eles deveriam estar indo até lá para estar observando o que estava acontecendo agora mais de perto. Ela e seu grupo acabam pensando e o nosso protagonista pensa junto com elas e assim eles poderiam estar pensando em avançar. A outra por outro lado acaba se perguntando como é que isso pode estar acontecendo. Avançando um pouco então, eles acabam se aproximando do unicórnio. No chão, eles percebem que essa coisa que saía do unicórnio era seu sangue. E parece que seu sangue tem a capacidade de estar curando a terra. E parece que ao entrar em contato com a terra começou a reviver, trazendo as plantações que existiam por ali. Mas no entanto, encontramos o unicórnio que ainda não queria desistir. Ele começa a tremer e só depois começou a pensar em se levantar. Logo, percebendo que aquilo estava se levantando de novo, ela se aproxima com o objetivo de mandar o unicórnio para outro mundo. Mas ele pede para que esperasse, pois eles não poderiam estar matando um monstro como esse. Parado agora, ela se pergunta do porquê estava impedindo que ela continue com seus planos. Em seguida, ela chama por Lian Qian e se pergunta o que ele queria dizer com isso tudo. Ao tentar impedi-la, a outra do grupo de nosso herói acaba pedindo também para que ela esperasse. Parece que o unicórnio estava agindo de uma forma estranha. E parece que não só o nosso Lian Qian, também ela estava impedindo que ela continuasse com seus planos de estar derrubando esse unicórnio. Olhando agora, parece que ele começou a fazer umas coisas, o que dá ao nosso herói uma expressão um pouco mais séria, que se pergunta o que é essa coisa que ele estava fazendo. No entanto, o unicórnio acaba abrindo a boca e isso acaba assustando ela um pouquinho. Após levar um susto, a outra acaba olhando nisso tudo e percebe que deveria estar avançando o mais rápido possível para estar dando um fim nesse unicórnio. Ela até queria se preparar, mas já aparece o nosso herói, pedindo que ela continuasse com seu objetivo de estar derrubando o unicórnio. Mas encarando isso, vemos no então algo acontecendo com o unicórnio, que até então se levantava para estar fazendo uma coisa, mas depois o unicórnio acaba caindo no chão. No momento que caiu no chão, algo começa a acontecer. Isso era algo que começou a sair de dentro da barriga do unicórnio, e isso acabou assustando ela e percebe que uma coisa estava saindo da barriga do unicórnio. Agora que saiu, eles percebem que era um outro unicórnio que saiu de dentro da barriga daquele unicórnio. Sabendo que tem outro unicórnio, ela percebe que esse boss tem a capacidade de estar utilizando uma habilidade chamada de Nirvana. E já que ele não conseguiu recuperar sua habilidade, então teve que utilizar outra então, para que a luta possa continuar. Então já que ela queria saber que o boss queria continuar, ela também continua. Ela prepara uma habilidade poderosa, mas aparece nosso Ye, que acaba enfiando em sua frente de novo. De novo, ele pede para que ela esperasse, mas ela fez um movimento já, e aquilo se aproximava cada vez mais de nosso herói. Ele não iria defender, então ela acaba deixando que aquilo passasse perto de seu rosto. Ele sabia que ela não estaria derrubando ele. Mesmo sabendo que não iria acertar o nosso herói, aquilo acaba pegando de raspão, rasgando uma partezinha ali de seu rosto. Só depois vemos então o que aconteceu. Um pedaço de líquido vermelho acabou meio que saindo do rosto do nosso herói e aquilo ficou pingando em sua mão. E um daqueles pingos acabou caindo em direção daquele unicórnio que acabou de nascer. E no momento que aquilo pingou em seu chifre, vemos então uma luz forte e brilhante surgindo daquele negócio vermelho que estava em seu chifre. Enquanto tudo aquilo acontecia, vemos ela lá pedindo para que o nosso herói saísse da frente, pois ela queria continuar com seus planos de estar derrubando esse último unicórnio. Mas vemos que o unicórnio atrás estava agindo de uma forma diferente. Mas parece uma voz dizendo que um contrato vinculado acabou meio que sendo sucedido.
E escutando essa voz, ela se surpreende abrindo a boca, a outra pro outro lado se surpreende também. E também o nosso herói, que apenas escutou isso tudo, se vira para trás rápido demais. Então ele tenta ver o que estava acontecendo atrás dele. E atrás dele vemos então um brilho que vinha ali dos pés do chão, onde que encontrava aquele líquido roxo de antes. Mas aquela coisa acabou flutuando, e essa coisa que flutuou foi em direção de nosso protagonista, que estava parado, e aquela coisa vai em sua direção à sua testa. E assim que aquilo pegou em sua testa, vemos um brilho focado em só um ponto só. E depois que aquele ponto foi focado, aquele desaparece. Em seguida, aparece a tela de sistema de nosso herói. E aqui ele explicava que isto era o status do unicórnio do abismo do Vale do Frio, tendo o nível 1, a saúde 600 e um poder de ataque 15. Vemos ele surpreso, mas também a habilidade dele é bastante surpreendente, é a canção purificadora de alma. E assim, nosso herói, após ver essa tela de sistema, ele acaba meio que sendo enviado para um tipo de dimensão. Nessa dimensão, ele apenas encontra o nosso unicórnio caído no chão, enquanto um brilho dele surgia dele ali. E desde o início ele sabia, vendo a reação dela agora, era para estar basicamente tentando proteger o seu bebê de sua barriga, mas ele não esperava que o bebê que ele estava protegendo agora há pouco fosse esse unicórnio. Olhando agora para o unicórnio, ele abre a tela de sistema. Depois disso tudo, então, ele fica feliz. Ele acaba meio que ignorando tudo que aconteceu, pois agora ele tem uma segunda besta convocada. Seu grupo, fora do sistema, acaba se perguntando o que aconteceu e também onde que estava aquele unicórnio. Enquanto eles ficavam se perguntando sobre isso, do nada começa a tudo tremer e um brilho extremamente alto vinha da mãe daquele unicórnio que nosso herói acabou de pegar. Depois disso tudo, ela pede para que olhasse ali para frente, mais específico para o chão, pois o chão começou tudo a rachar e vemos então o chão rachando todo. Então eles não poderiam ficar mais por ali, então a única escolha era correr. As duas do seu grupo, que via tudo tremendo, simplesmente agarra a outra e começa a correr dali, mas a outra se vira para trás e pede para que ele corresse junto com ela. Ela já estava longe, mas nosso herói abaixa perto do unicórnio que estava derrotado no chão e acaba comentando que estará cuidando muito bem de seu filhote. Então ele só pede para que o nosso unicórnio descansasse e fosse para um local bem mais tranquilo. E depois que disse isso, vemos então o unicórnio que estava por ali desaparecendo. Ao mesmo tempo, vemos que o chão estava completamente rachando e eles não tinham mais ponto de fuga. Até a nossa slime leva um pequeno susto ao ver essas coisas acontecendo. Mas nosso herói não ligava para nada que estava acontecendo ao seu redor, já que ele derrotou um dos boys do abismo do Vale do Frio, ganhando também uma recompensa dropada, um chifre de unicórnio. Ganha também o sangue do unicórnio, que era um veneno, e também um baú do tesouro, que acaba sendo também entregue ao nosso herói. Enquanto encarava a tela de sistema mais do que tranquilo e numa boa, por trás encontramos o slime de nosso herói, que estava lá de boa pedindo para que ele, o mais rápido possível, saísse dali, senão iria ser soterrado por essas pedras. Mas ele ignora, pois recebeu uma nova mensagem do sistema, dando a ele uns parabéns por ter quebrado um certo recorde aí. Enquanto ficava encarando aquilo, ela chama por Lintião. Em seguida se pergunta o que estava fazendo por ali, mas percebemos que já era tarde. O chão começou a rachar todo e vemos que ele estava perdendo o controle e estava começando a cair. O slime começou a mover em direção do nosso herói. Seu grupo só grita em sua direção, pedindo para que ele tomasse cuidado. Mas vemos que nada foi dito e adiantado, porque vemos que o chão rachou todo e ele começou a cair lá para baixo. Em vez de estar tomando cuidado com isso, ele apenas vê uma tela de sistema aparecendo em sua frente de novo. E no momento que encarou isso, ele viu uma coisa escrita. Isso era se ele queria realmente deixar uma cópia para trás. Tinha a opção de apertar em sim. Ele acaba vendo isso e em seguida acaba apertando na opção de sim. E no momento que apertou naquela opção, vemos ele desaparecendo num formato de sistema. E não só ele que estava desaparecendo, seu grupo também estava desaparecendo. E assim que desapareceu, eles são teletransportados para um outro local. Elas que não entendiam o que estava acontecendo se assustam com isso. Voltando ao lobby, ela comenta lá que quase morreu. Mas também quem aparece ali era Lintião, o nosso herói. E assim que viu o nosso protagonista, vemos ela avançando em sua direção. Assim que avançou, vemos ela agarrando seu colarinho e só depois vemos que ele pediu para que ela se acalmasse, pois poderia estar tentando explicar tudo o que estava acontecendo. E assim que iria falar isso, vemos então todo mundo pedindo para que olhasse a classificação. Parece que lá eles estavam se movendo e parece que existia uma nova pessoa que estava entrando na lista. E também parece que essa lista não se movia há muito tempo, ele não sabe quem entrou na lista. Porém, outro pede para que não ficasse tão feliz com isso, porque esse cara acabou não conseguindo alcançar a primeira localização, do porquê existia tanto barulho para uma pessoa como ela. Mas outro do nada aponta na direção do portal e só depois comenta que parece que alguma equipe acabou de quebrar um recorde.
E eles devem estar indo até lá para estar olhando. Então, comentando sobre isso, eles começam a se perguntar que equipe foi essa para estar quebrando esse recorde. Eles pensam que talvez seja outra pessoa, deixando essa aqui do grupo de nosso herói irritada, comentando que aquela pessoa bem provável que nem sequer conseguiu fazer nada. Mas vemos que eles ignoram totalmente o grupo de nosso herói, e assim então eles avançam em direção daquele portal. E assim no momento que avançou, vemos eles encarando uma certa pessoa que sai de lá de dentro. E assim, esperando um pouco, aparece o tal pessoal que quebrou o recorde, e talvez sejam esse cara aí. Assim que saiu, ele acaba observando Lin Tian e percebe que ele também conseguiu sair, deixando ele extremamente surpreso. Ele até pensou que esse lixo nem sequer conseguiria sair desse portal vivo. Talvez, nessa situação, ele até pense que foi forçado a ser transportado para essa área de segurança. Ele e seu grupo se aproximava cada vez mais do grupo de nosso herói. Se aproximando, eles percebem que ela era uma flor. Em seguida se pergunta do porquê essa pessoa tão bonita estava no grupo de nosso protagonista. Ele oferece que ela saia desse grupo e em seguida entrasse no grupo do irmão Dong, já que para ele o irmão Dong é um guerreiro profissional. Agora já esse não era nada além de um lixo, mas já ela acaba me prestando atenção no que eles falaram. Em seguida, ela entendeu tudo. Na real, eles são lixo e pede para que eles vazassem dali. Um dos capangas dele percebe que seu chefe foi humilhado. Ele fica irritado, então querendo babar um pouco das bolas, ele acaba então tentando defender seu chefe. Mas seu chefe pede para que Yan Fei voltasse até ele. Então, ele passa novamente por nosso herói. Ele chama por ele. Assim que chamou, ele comenta lá que claramente ele percebe ali que existe uma lacuna extremamente alta ali entre o nosso herói e ele. Em seguida, após dizer tal coisa como essa, só vemos nosso protagonista abrindo um sorriso. No momento que abriu aquele sorriso e começou a abrir uma boca, vemos nosso herói comentando lá que ele pede para que abrisse seus olhos. E depois que pediu, ele pede para que olhasse um pouco claramente do que estava acontecendo. E em seguida ele pede para que explicasse quem tem uma lacuna entre eles aqui, já que dá pra ver que o nosso protagonista tá na lacuna extremamente alta do que ele, deixando esse cara extremamente irritado. Ele agarra seu colar, e em seguida fica bravo e começa até a gritar com o nosso protagonista, mas no momento que começou a gritar com o nosso herói, vários barulhos de tela de sistema aparecem para todo mundo que estava ali no local onde estava o nosso herói. E assim que apareceu isso, vemos o sistema comentando que o ranking novo foi atualizado. E atualmente o primeiro lugar que está posicionado a pessoa não é mais esse cara que estava todo feliz neste momento aqui dizendo que estava em primeiro lugar. Em sim agora quem era o nosso Lin Tian. E assim que o sistema diz Lin Tian, vemos a cara dele de surpreso. Ele não entende, e também quem não entende era esse outro cara aqui que coloca a mão na cabeça. Em seguida, vemos ele tentando entender o que estava acontecendo. Também o gordinho do outro grupo fica se perguntando o que estava acontecendo. Ele que agora estava agarrando o colar de nosso herói e felizão por estar basicamente no top 1 superior ao nosso herói, vemos ele lentamente tirando a mão do colarinho de nosso protagonista. Assim que tirou, vemos o pessoal lá pedindo para que olhasse a lista dos rankings e pede para que olhasse o primeiro lugar. Era Lin Tian, o nosso herói. E parece também que um novo deus da guerra apareceu. Todos, já que está abraçando nosso protagonista e está dando a ele as boas-vindas, e parece que o grande deus Fang Sheng dominou a lista por mais de 3 anos e não esperava que ele fosse espremido para fora assim tão facilmente. Outros, em seguida, só comentam lá que isso era impossível, ele era um lixo, como é que ele poderia ser o número 1? Em seguida ele entende que é bem provável que ele acabou trapaceando, esse lixo definitivamente trapaceou novamente aqui na lista para conseguir alcançar o top 1. Vemos o outro gritando com o nosso herói, dizendo que antes de começar o teste na escola, ele tinha trapaceado, e essa lista agora aqui está definitivamente alterada também. Assim dito isso, vemos o cara se perguntando se por acaso ele acabou trapaceando. Trapacear, isso é talvez impossível. No início, eles pensaram que ele talvez fosse um grande mestre, que acabou de estar chegando nesse mundo. Assim que diz isso, vemos eles aí então não acreditando, pensando que talvez ele realmente esteja trapaceando. Todo contente, vemos então ele abrindo a boca, e acaba meio que se virando rapidamente para trás, e acaba fechando a boca mais rápido do que estavam pensando, e assim, ele se surpreende pois quem apareceu ali não foi basicamente as pessoas, e não era de baixo escalão, já que este era o benfeitor virtual, que tinha como classe Bassar. Outro é Yolan, de nível 7, e como classe Sacerdote. Já outro era um de nível 7, Mago da Luz. O outro também tem a classificação nível 7, porém este era Assassino. E por último, o cara mais forte, o de nível 9, tinha uma classe de Espadachim, como um título da Espada Sagrada Dourada. E assim que ele chega por ali, os pessoal que estavam no mesmo local acabam reconhecendo ele. Este era um cara que fazia parte de uma família chamada Família Morong, e eles acabam meio que se espantando com a hora que o garoto tinha, pois só ao passar por ele, eles sentiam que os caras eram extremamente poderosos. Então nosso protagonista também olha para ele e percebe que Família Mulong ele é um nome bem antigo, mas ele conhece, e cada um deles possui um título de alta patente. Então neste momento
enquanto nosso protagonista, em sua cabeça, se pergunta o que por acaso eles vieram aqui. Então, em seguida, ele comenta que a diferença entre eles e os outros, as famílias com profissões costumam entrar no abismo negros com portais especiais, embora que também haja família que decide formar grupo na praça e entrar no abismo negro com gente comum também. Mas ao olhar para eles percebem que bem provável que eles não têm motivo de estar por aqui, e já tem um grupo formado. Então, do porquê vieram até aqui, eles andavam em direção de nosso herói, mas antes que possa chegar nele, aparece este, o Huang, que acaba se apresentando como um guerreiro de escudo sagrado com um talento de classificação C. A garota que estava ali passando por ele simplesmente passa junto com o grupo, deixando o cara num vácuo total, parado como uma pedra. E vemos um cara lá que estava querendo defender seu chefe e acaba se perguntando como é que teve a audácia de estar ignorando o seu chefe Wang para estar indo em direção daquele inútil. Seu chefe tinha a classificação de um guerreiro sagrado. Ela, logo escutando isso, se vira com a cara fechada, acaba comentando de que um guerreiro que tem a classificação sagrada, ainda como ele, era a coisa mais patética que ela escutou hoje. O mesmo que não tinha amor à vida, acaba então se irritando cada vez mais com as palavras dela. Ele então, com sua ousadia, acaba meio que pensando em partir para cima dela, mas antes que possa fazer qualquer coisa, vemos uma mão sendo estendida e essa mão acaba parando talvez numa briga que iria rolar aqui. Este que parou tudo foi o Wang, que em seguida acaba meio que falando que ele não tem mais o que impressionar eles, mas o que ele tem de impressionar é de que esse garoto aí que eles estavam indo em direção era um cara que era completamente inútil, e com certeza ele trapaceou, mas tá chegando no top 1. Com isso ele avança em direção de nosso herói e acaba em seguida parando ali. E com isso, dessa vez, ele tem sorte, pois agora estava um cara bastante poderoso aqui. Ele agora poderia estar utilizando seus poderes mágicos para demonstrar quem tinha o poder mais forte. Então ele já está começando, no entanto, parando, vemos que ela ficou contente por ver que esse cachorro parou de latir e em seguida acabou se retirando da cena. Então agora que ele se retirou, vemos ele então retirando a luva que tinha em mão e acaba comentando que ele era Lintião, o cara que conseguiu quebrar um recorde do abismo negro. Ele acaba se apresentando como Murang e ele estava feliz em conhecer o nosso herói. Neste momento, nosso protagonista até fica surpreso do porquê ele veio até o nosso protagonista. Já o irmão do garoto acaba meio que se perguntando o que aconteceu, do porquê tirou a luva para estender a mão em direção dele. Ele chama por ela e acaba pedindo para que não ficasse falando muita coisa, mas no entanto nosso herói acaba meio que interrompendo o clima todo e quase estende a mão em direção deles. Antes que possa fazer qualquer coisa, aparece ela, que acaba colocando a mão por cima de sua para impedir que ele faça qualquer coisa. E em seguida, ela acaba comentando de que por acaso eles não estavam vendo uma coisa ali não. Ele estava em um grupo e não há motivo de nosso protagonista sair do grupo dela para estar entrando no grupo deles. E então vemos que ele ali acabou meio que falando uma coisa ali que interessou bastante, que ele não estava falando com ela, em sim com o nosso protagonista. Ela, por claro, não quer perder o nosso herói de seu grupo, então acaba meio que pedindo para que ele saísse com ela logo dali o mais rápido possível. Só que antes que possa sair, aparece a irmã do cara, que acaba dizendo que não tem nada a dizer, e ela apenas quer o nosso herói. E assim que eles falaram sobre isso, vemos os figurantes por trás, todo mundo que estava por ali fica de boca aberta, por ver que a família Murong queria estar contratando nosso herói como invocador para sua equipe. E também até parece que a família Murong quer o nosso herói em seu grupo apenas para quebrar alguns recordes. No entanto, ela ainda não permitirá que isso aconteça, então ela novamente pede para que ele saísse do seu caminho. Mas já o monge, por outro lado, acaba dizendo que não irá deixar. Eles estarão levando Lian Qian e não poderá deixar que ele escape por hoje, até porque, estando com eles, ele irá conseguir evoluir muito mais rápido, eles terão recursos muito melhores. E para piorar, os outros que não fazia parte da história, comenta que eles são os pessoal de Rank B e outro Rank C, o que elas talvez poderiam estar oferecendo ao nosso protagonista. A outra, por outro lado, acaba escutando isso tudo e se vira para ele e começa a perguntar se por acaso ele estará se juntando a eles. No entanto, ele sabia que talvez dinheiro não seja o suficiente para fazer que nosso protagonista fosse para o seu lado. Parando agora, vemos que ela não tem mais saída, a não ser esperar o que estará acontecendo. Novamente, ele faz um novo convite ao nosso protagonista a se juntar ao grupo deles. E lá na frente do nosso herói aparece uma mensagem de Murong e convidou nosso protagonista para entrar em seu grupo. No entanto, ela ainda continua a se aproximar daqueles caras e fala lá que ele não estará entrando em seu grupo. Antes que possa terminar, ele acaba dizendo que estava bem, assustando as garotas. Elas não acreditam no que o nosso protagonista diz. Novamente, ele repete a mesma coisa. Então, neste momento, repetindo, ela se aproxima de nosso protagonista e acaba meio que se perguntando o que ele acabou de dizer. E com isso, vemos a reação da outra. Vemos que as duas ficam chocadas com talvez a reação de nosso herói. Ele acaba aplaudindo e acaba dizendo que ele fez uma ótima escolha. Elas ainda tentavam impedir que nosso Lin Qian tentasse entrar nesse grupo. Enquanto tentava impedir, vemos que o cara comentava lá que se juntar ao grupo dele, eles irão
conseguir quebrar alguns recordes junto. Sua reação era de algo que tudo que ele desejou será conquistado. No entanto, uma cara de surpresa surgiu ali, já que em seguida, acima vemos que o nosso protagonista rapidamente recusou a proposta dele de se juntar ao grupo desses caras aí. No entanto, a garota, a irmã daquele caçador, acaba se perguntando o que estava acontecendo. No entanto, vemos que ali ele pediu para que não interrompesse muitas coisas. Nosso herói acaba meio que dizendo para que eles não se preocupassem, até porque, primeiro, para estar se juntando à equipe deles, eles terão que concordar com alguns pedidos dele primeiro. No entanto, a irmã do cara se aproxima e acaba se perguntando do porquê eles deixariam o invocador entrar no grupo dele, ainda mais pedir favor. Ela só pede para que ele não seja tão ingrato assim. Então, se não há negociação, então ele pede para que esquecesse. No entanto, antes que possa partir, aparece o líder, que acaba pedindo para que ele esperasse só um pouquinho, e assim ele espera. Em seguida, ele acaba falando quais eram as condições. Ele acaba comentando que não era apenas umas simples condições, em sim algumas condições grandes, já que, primeiro, ao entrar em algum abismo negro aí, eles serão todos do grupo dele terá que estar obedecendo às ordens de nosso protagonista. Segundo, ninguém do grupo deles poderia estar roubando a experiência dele. E terceiro, todos os spoilers dos monstros mortos terá que pertencer ao nosso protagonista. Vemos que a irmã do cara lá acaba não gostando tanto assim das propostas de nosso herói. Depois que disse isso tudo, os figurantes acham isso incrível demais. São eles que vieram até o nosso herói pedir ajuda. Então as condições excessivas que ele colocou era até que justa. Significa que se por acaso a família Murong aceitar, eles estarão apenas obedecendo a ordem de um cara só, ainda mais de um invocador. Em seguida, ele até pergunta para eles se por acaso eles estarão aceitando a proposta de nosso protagonista. Claro, o pessoal do seu grupo, olhando para isso, acaba pedindo para que o líder não concordasse com isso, já que ao pensar que eles não iriam aceitar suas ordens, em sim queria colocar ordem em cima dele. Vimos que a reação do chefe acabou não sendo tão boa, mas já ela, que é do grupo de nosso herói, acaba tendo uma reação muito boa. Vemos que ainda ela não poderia ficar parada, então em seguida se pergunta como assim, não conseguiria estar aceitando as ordens de nosso herói? E talvez ainda ele se pergunte se ainda seria capaz de estar entrando numa lista por conta própria, coisa que o outro acaba se perguntando o que ela acabou de dizer. Além do mais, eles são a família Murong. Outros que estavam ali apenas comentaram que ele quebrou alguns registros da família Fang Huar God, e mesmo que o prefeito viesse tudo isso, ele teria que dar alguns pontos bem bons. E também, outro comenta que veio dar uma abolição no pirralho, mas ele pede para que não se esquecesse do propósito da chegada deles aqui hoje. Em seguida, vemos ele lá falando que ele não tem intenção de formar um grupo com eles, então, do porquê se preocupava em zombar das pessoas com algumas palavras. E o nosso herói, que tinha a resposta na ponta, acaba dizendo que não gosta de pessoas que usam sua autoridade para estar roubando pessoa do outro esquadrão para si próprio. Logo que fala essa coisa, vemos que a irmã dele acaba meio que ficando cada vez mais irritada, mas ele, que tem um pouco de dignidade, não iria deixar nada que acontecesse mais com a sua guilda. Mesmo assim, tudo que passou deixou ele extremamente irritado, já que o mero ranking abaixo do Vale do Congelado, só isso não fará nada dele, então ele conselha não ficar tão convencido das coisas e também cuidado com a alegria excessiva, e pessoas como ele sempre têm um final talvez não tão feliz. No entanto, eles não têm mais o que fazer por aqui, então ele pede para que se retirasse, e assim se retirando, vemos ela pedindo para que eles apenas se retirassem logo dali, mas ela, antes que possa sair, se vira para trás, e ela olha para Lin Xiao e em seguida comenta que estará lembrando muito bem dele. Então agora que aquilo se retirou, ele acaba comentando que tem algumas ideias no Abismo Negro. Ele e seu grupo primeiro precisa estar chegando no nível 10. No entanto, depois que tudo isso acabou, ele começa a sentir que algo estava um pouco mais sombrio do que o normal, e ao olhar para trás ele tem uma surpresa. As duas do seu grupo estavam irritadas com ele, até porque ele não tinha intenção nenhuma de se juntar ao grupo deles, mas na verdade elas duas foram enganadas ao tentar defendê-lo. No início ela até pensou que nosso protagonista era aquele tipo de pessoa ingrata que faria o impossível para entrar em um outro grupo melhor. No entanto, vemos que cada vez mais ela ficava irritada, mas ele poderia estar explicando isso tudo, só que não entendemos muito bem o que aconteceu, pois a cena muda para o outro e depois só voltamos para ela, que aqui se retirava. Elas no momento não tem mais o que fazer por aqui, e em seguida iria estar indo até o reabastecimento para pegar alguns recursos muito úteis. E enquanto se retirava, encontramos nosso herói ali abaixo, que por sinal está um pouco acabado, após elas bater um pouquinho nele. E vemos abaixo também que ele chorava um pouco de dor. No entanto, aparece a nossa tela de sistema dizendo que a próxima wave estará começando ali logo em seguida. Mesmo depois de tudo isso acabar, vemos que ele ainda sentiu
sentiu uma dor de cabeça depois da surra que ele ganhou das duas. No entanto, eles não têm mais o que fazer por aqui, já que eles agora não podem estar entrando nos próximos portais, e ele tem que estar esperando por mais de 1 hora até o portal ser aberto. Já que não tem, eles deveriam procurar um local para estar descansando. Enquanto isso, a experiência de ganhar e ao derrotar um unicórnio foi o suficiente para levar o nosso protagonista até o nível 6. E ainda a propósito, parece que ele ainda não sabe o significado e ainda não conhece as habilidades específicas do unicórnio que o mesmo acabou de domesticar. E abaixo vemos então os dois bichinhos de estimação que tinha ali dentro do seu sistema. Um estava no nível 6 e de monstro invocado tinha 2 de 2. E então, sendo assim, já que tem 2 monstrinhos para que ele possa agora invocar e treinar um pouquinho para ficar talvez mais forte para peitar monstros poderosos, ele deveria pedir para que ambos então saíssem. E assim que falou sobre essa coisa, um círculo mágico de algumas magias surge no chão ali então, um brilho extremamente forte surge. E parece que o unicórnio também estava vindo, e vemos que o brilho que estava por ali, que no momento em seguida era fraquinho, se identificou cada vez mais. O brilho se transformou em uma luz extremamente forte, brilhando boa parte dessa floresta onde que ele se encontrava. O brilho era tão forte que o nosso protagonista teve que colocar a mão na frente para impedir que o brilho o cegasse um pouco. E claro, nosso herói ficou totalmente na esperança que ao fazer a invocação do seu unicórnio, ele iria aparecer ali numa pose igualzinho daqueles desenhos antigos. Mas sua esperança e expectativa vai de tudo água abaixo, pois ele acaba percebendo que a sua invocação não deu tanto certo, pois ela não apareceu por aí. Logo de início, ele percebe que talvez a invocação falhou, mas antes que possa continuar, o sistema aparece pedindo para que ele verificasse o status da criatura invocada, o que em seguida ele acaba se perguntando o que estava acontecendo. Depois de um tempo, o sistema explica que a criatura invocada não eclodiu ainda, e então ele se pergunta se por acaso quer estar fazendo que a invocação seja invocada. Sem pensar 2 vezes, ele aperta assim. No entanto, aparece 3 dias. 3 dias para que o bichinho possa ser invocado. Então agora que apertou em sim, ele estará entrando no modo incubação. A contagem regressiva da incubação acaba acontecendo 71 horas e 59 minutos e 58 segundos. Então se realmente nosso herói queira que seu unicórnio nasça, ele terá que esperar ali um tempinho. E a incubação acabou de iniciar. A contagem regressiva começou agora de 719 horas e 59 minutos e 5 segundos. Só que a propósito, ele ainda não revisou o saque da guerra. E então ele vai lá e abre a sua tela de sistema e acaba percebendo que tem um cofre do tesouro. Isso daí foi por superar o abismo do Vale do Frio. Abrindo isso, você conseguirá lateralmente equipamentos materiais, medicamentos medicinais, entre outras coisas. Então, ele pensava no que poderia fazer. Até então, do nada, a tela de sistema aparecer com uma mensagem para o nosso protagonista. Ele fica surpreso com isso. Para isso, ele vai então na tela de sistema da mensagem e aperta nela. E lá ele percebe que isto é o pacote do recorde histórico. O sistema parabeniza nosso protagonista por obter o pacote do recorde histórico do abismo do Vale do Frio. E também ele conseguiu até ganhar um título novo, o Homem Mais Rápido, coisa que ele não gosta tanto assim não, já que ele não sabe o significado desse título e o que significava um homem mais rápido. No momento ele deve esquecer isso primeiro, o mais importante é ver o pacote, já que ao abrir aquele pacote ele pode conseguir algumas coisas aleatórias do sistema, e com isso então nosso herói acaba pedindo para que o sistema abrisse isso. E antes também de tudo, ele deve primeiro abrir um outro ali, um cofre do tesouro, para ver também o que ele conseguiu ao superar certos níveis. Ao abrir isso, então uma tela desse sistema aparece, mostrando certa coisa. Ele conseguiu a armadura da guarda e também conseguiu alguns atributos, ponto de vida mais 50, e entre essas coisas que ele conseguiu do sistema, a que mais importou para ele foi a armadura. Ele comenta que teve uma sorte boa, só que ainda não acabou, ele precisava ver o que existia nesse cofre. Para isso, nosso herói vai até lá. E chegando perto, ele pega e abre aquele baú. E aquele baú era aberto. Nosso herói abaixo ficava de boca aberta encarando isso. Em seguida, uma tela desse sistema aparece, mostrando o que ele conseguiu. Ele conseguiu um colar de gelo. E também um atributo de mana também, que tem um efeito legal. Ao equipar isso, você obtém uma resistência de gelo mais 5. Reduz o efeito de lentidão por gelo em 15%. Mas também entre os equipamentos que ele conseguiu nesse baú que ele acabou de abrir, ele conseguiu um equipamento de nível prata. E também parece que os níveis dos equipamentos se dividem em 9 categorias. O 100 grau, o bronze, o prata e o ouro, e o platina e o diamante, e também o lendário e por último o divino. E no fim ele não esperava que ele iria conseguir um equipamento de nível prata assim tão cedo. É como se fosse o céu ali, os deuses estivessem ajudando nosso protagonista. Com os equipamentos novos, nosso herói não perde tempo. Ele pega os seus equipamentos e equipa isso. E assim que ele equipa isso, ele se sente totalmente diferente do que o normal. Ele se sente mais forte, e também não só isso, aquela armadura que ele equipou conseguiu tornar ele um pouco mais assustador que o
nível normal. E abaixo vemos então a cara de felicidade de nosso protagonista. De sua felicidade vemos também, só que também a tela desse sistema aparece para nós, mostrando a nova estatística de nosso protagonista, que agora ele se tornou um pouquinho mais forte do que antes. Com isso deixa nosso herói totalmente de boca aberta, já que os atributos têm melhorado bastante, e ainda por sinal resta 3 pontos para que ele possa colocar em qualquer tipo de habilidade. E sem pensar ele estende a mão em direção de uma habilidade, e não há o que pensar, ele deve colocar o último ponto que tem na armadura sua, colocando um ponto a mais ali. Vemos nossa tela desse sistema aparecendo, dizendo que a melhoria foi completa, a armadura que era de nível 1 upou para nível 3. Após colocar o ponto que tinha na armadura, restava 2 pontos para ser utilizado. Fazendo esse upgrade, ele percebe que a melhoria foi um sucesso, agora ele poderá passar menos tempo nas masmorras. O próximo a ser melhorado será um pouco de seu slime, pois é necessário. Assim ele vai lá e melhora, e vemos então as melhorias aparecendo para nós. O slime demoníaco upou para o nível 9, o ponto de vida agora é de 1600. Ele até agora pensou que tinha tudo acabado, até novamente a tela desse sistema aparece para nós, dizendo que ele pode sacrificar 100 pontos de HP, que isto daí seria o suficiente, mas ainda era necessário gastar alguns pontos ali para que ela possa subir alguns 6 níveis aí. No entanto, vendo isso, ele não acredita como é que ainda pode estar evoluindo mais, percebendo que o sistema pedia que desse alguns pontos de HP para que seu pet evoluísse mais, ele não perde mais oportunidade. Ele começa a mover sua mão rapidamente em direção da tela desse sistema, já que se ele evoluísse, bem provável que o sistema dará ao seu pet talvez uma nova transformação, ou talvez ele conseguiria novas habilidades. Assim ele não perde tempo. Ele tentava procurar por alguma descrição para ajudar ele a descobrir o que ele poderia estar conseguindo ou upgradar seu slime para um próximo nível, mas ele não encontra nada. Sabendo que não tem como descobrir ainda qual evolução ela terá, ele não tem mais escolha. Ele terá que gastar alguns pontos de HP, pois sua cabeça, o seu ponto de HP estava em 1100, então ele deveria gastar um pouquinho disso. Então no início ele deveria sacrificar alguns 500 pontos, e assim o sistema acaba sacrificando 500 pontos do seu sistema, sobrando 600. Assim que ele sacrifica isso, vemos uma hora rodeando então o nosso slime, e no momento que rodeou, vemos aquilo subindo um pouco mais alto. A evolução estava vindo por aí. A evolução dela era um pouquinho grande, fazendo que nosso protagonista tampasse a cara. O vento era forte, ele também tossia, no entanto, ele para e começa a encarar aquela luz forte que brilhava em direção daquele seu slime que estava ali. E assim o tempo passa e aquele brilho que era forte acabou meio que parando, e em seguida vemos que o slime de nosso protagonista começou a se transformar em algumas coisas. O cabelo crescia e as pernas nasciam, e também nasciam coisas mais importantes. E de longe vemos nosso protagonista encarando isso tudo com a boca aberta, porém seu slime que estava ali numa boa viu sua evolução e gostou, então em seguida pulou em cima de nosso protagonista. De cima dele vemos então ela encarando nosso protagonista com a boca aberta, e assim que seu slime caiu por cima dele com a boca aberta, nosso protagonista começa a encarar seu slime com a cara um pouco avermelhada. Minutos depois, ambos os dois ficam um tempinho, uns minutos ali parados se encarando, mas nosso herói não fica parado por aí não, ele simplesmente move sua mão o mais rápido possível para o seu braço. Vemos ele se levantando, mas agora ele não acredita de jeito nenhum ela reagiria a uma criatura invocada. Só que de qualquer forma, ele não pode deixar ela dessa forma aqui. Ele abre sua tela desse sistema e em seguida pega uma roupa do seu sistema. Depois que pegou aquilo, ele puxa para fora e em seguida entrega para ela. Ela só pediu para que ela pegasse isso e vestisse. Assim que a nossa slime pegou isso em sua mão, ela apenas pega aquilo e começa a encarar, mas em seguida vemos que seu slime queria estar devorando aquilo. Mas nosso herói, sabendo que ela não sabia vestir roupas, então ele pede para que levantasse seus braços. Ele ensina a vestir uma roupa e em seguida vemos nossa protagonista feliz, porque do nada ele acabou se tornando um pai de repente. Enquanto isso, vemos ela abrindo a tela do sistema, mostrando 0.1 de defesa. Agora que tudo se acalmou, ele acaba se perguntando por que a criatura invocada pode estar usando equipamentos profissionais. Será que foi porque ela conseguiu ter a forma humana? Ainda ele não viu os seus novos atributos depois da evolução. Para isso ele acaba dando uma olhada. Abrindo a tela do sistema, ele percebe que o slime demoníaco estava no nível inicial. Seu nível, que era nível 9, upou para o nível 15. Pontos de vida, que era 1600, pulou para 2700. Só que as habilidades ali, algumas continuam as mesmas, mas tem duas novas habilidades. E uma dessas novas habilidades que ela conseguiu é a habilidade de ataque só um alvo só. Também ela conseguiu a chuva ácida forte. Lança uma parte do seu corpo para formar uma nuvem de chuva, liberando chuva ácida, que o resultado já sabe o que acontece com os monstros e qualquer oponente que queira enfrentar o nosso herói. E enquanto ele ficava encarando essas duas novas habilidades que conseguiu, ele percebe que elas devem ser bastante fortes. Ele tem que estar testando essas habilidades que conseguiu em alguns
os monstros. E assim que, claro, ele tiver aquela oportunidade, ele vai tentar fazer isso. Enquanto o nosso Lin Tian estava ali apenas encarando sua tela de sistema e vendo as evoluções de seu slime, por trás encontramos as duas do grupo de nossos protagonistas. Ela se perguntava o que Lin Tian estava fazendo aqui dentro dessa floresta, mas de qualquer forma, ela estará procurando por ele, já que no minimapa mostrava a localização de nosso herói, e assim ela e seu grupo acabam se aproximando dele. E assim, ela segue de caminho nessa floresta densa. Depois de um tempo, ela acaba aparecendo de trás de uma árvore e acaba encontrando nosso protagonista numa boa, ou não tanto numa boa, pois ela acaba encarando nosso herói ajoelhado e ao mesmo tempo de frente para um slime, uma coisa que não parecia tão slime aqui. A outra garota do seu grupo que estava seguindo ela responde que estava cansada e já não estava mais a fim de procurar nosso protagonista mais não. Então ela se pergunta se já tinha conseguido chegar até o local onde que nosso protagonista estava. Antes que ela possa prosseguir com qualquer coisa, vemos sua cara ficando um pouco avermelhada. Ela, irritada com isso, aponta em sua direção. Em seguida se pergunta o que Lin Tian estava fazendo aqui. Nosso herói, assustado, acaba se virando o mais rápido possível para trás e acaba se perguntando o que elas estavam fazendo aqui nessa floresta. Ela então acaba respondendo se por acaso estava interrompendo algo que não parecia tão bom aqui. Nosso herói, que não tinha tempo para se defender, acaba recebendo umas linchadas de palavras. Ele fica todo branco e acaba nem sequer quase respirando. Minutos depois, vemos as duas pulando para cima dele para estar dando uma surra em nosso protagonista. No entanto, enquanto batia em nosso herói, ele pediu por tempo, pois podia estar explicando. Após explicar, ela acaba ficando ainda com raiva ainda, e ainda acaba se perguntando como é que saberia que aquela criatura ali que parecia mais um humano era aquele seu slime que acabou evoluindo para uma forma humana. Após tentar explicar tudo, ela continua ainda mais irritada. Vemos nosso herói com alguns galos surgindo de sua cabeça, ao mesmo tempo chorando. E parece que ainda chorando, vemos que nosso protagonista percebeu que elas deu uma oportunidade para eles. Agora que deu tempo para explicar, ele se levanta e acaba em seguida se perguntando o que elas estavam fazendo por aqui. Para isso, ela se vira para ele e acaba falando que era hora de estar se reunindo, para que eles pudessem estar entrando naquele portal do Abismo Negro. E ela veio ter que buscar o nosso protagonista, já que o mesmo não aparecia. Nosso herói, que estava mais de quase algumas 2 horas ali descansando, ele nem sequer quase percebeu a hora certa de estar entrando dentro do abismo. E antes então que possa prosseguir com qualquer coisa, aparece em nossa tela de sistema, se perguntando se por acaso nosso herói e seu grupo que ele está entrando no abismo do Vale do Frio. O sistema até se pergunta se queria confirmar a entrada. Tinha 2 opções, sim ou não. Nosso herói só apenas aperta em uma, claro, em entrar, já que aqui dentro nosso protagonista vai estar conseguindo talvez testar a nova habilidade do seu slime. E por sinal eu acho que vai ficar muito forte, mas só vamos talvez descobrir tudo isso daqui numa próxima parte, pois infelizmente nosso vídeo de hoje acabou de chegar no fim. Mas já para nós ter aquelas nossas próximas continuações aqui no nosso canal é muito fácil. É só vocês virem aqui abaixo e deixar seu like. E também, se for possível, se inscrever no nosso canal. Mas antes que eu possa partir, deixa aqui abaixo também um comentário seu dizendo do que vocês estão achando desse manhwa. E será que a evolução nova da nossa slime será bastante poderosa? Já que nesse abismo agora terá uns novos oponentes um pouco problemáticos para que nosso protagonista possa estar disputando. Oponentes que nosso herói irritou um pouquinho antes. Esses caras estão irritados com o nosso protagonista, mas só vamos descobrir tudo realmente o que estará acontecendo com eles, infelizmente, já naquelas nossas próximas partes. Mas já você já sabe como é que faz para ter aquelas nossas próximas partes. E antes que eu possa partir, deixa aqui abaixo também o seu like e também, se for possível, se inscreve em nosso canal. Mas agora eu acho que já vou indo nessa por aí. Talvez agora encontro vocês por aí, ou só agora encontro vocês numa próxima parte, né?